Aleluia. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vendido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelo vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, está sozinho, entregue à solidão. Mas só Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, está sozinho, entregue à solidão. Mas só Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Amém? Glória a Deus. Livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias, capítulo de número 1. Hoje, nós só vamos sair daqui depois que estudarmos o livro do profeta Obadias inteiro. Meus irmãos,
O livro do profeta Obadias provavelmente foi escrito na Palestina, cerca de 889 a 795 antes de Cristo. O autor é o próprio profeta Obadias. O tema da mensagem de Obadias é uma visão acerca de Edom e o castigo imediato a Edom e também o castigo futuro para essa nação. O livro do profeta Obadias é o 31º livro da Bíblia. Ele possui um capítulo apenas e 21 versículos. Obadias, a palavra Obadias, o nome Obadias, significa servo de Jeová, ou servo de Yahvé, ou servo do Senhor, tá? Quando olhamos para o primeiro versículo, aí, ele vai falar o seguinte: visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Eu já ensinei aos irmãos aqui, que toda vez que você vê a palavra Edom na Bíblia, você vai lembrar de... Toda vez que você vê a palavra Edom, o nome Edom, você vai lembrar de um homem. Quem é ele? Esaú, o irmão de Jacó. Então, toda vez que você vê falar de Edom, ele está se referindo a Esaú. O nome Esaú é porque significa vermelho, ele era ruivo, né? Ele era peludo e ruivo. Era um nome dado a esta terra, aos descendentes de Esaú. Ele era irmão de Jacó, primogênito de Isaac. Os irmãos vão lembrar, e nós vamos aqui verificar, que esse povo, eles eram irmãos. Israel, que é o nome de Jacó que foi mudado, de Jacó para Israel, de Jacó para Israel, e Edom, que é Esaú, que significa vermelho. Esse povo, desde o ventre, eles já brigavam. Eles já tinham uma confusão entre eles. E o texto vai nos informar, irmão, por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Porque no texto, quando você começa a ler, quando você já estudou a Bíblia, você vai identificar algumas coisas. Por exemplo, olha o que Deus diz a Esaú no versículo 2. Olha o que Deus diz a Edom: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Vamos verificar lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21 e 23. Gênesis 25, versículo 21 e 23. Quem achar pode levantar a mão, o microfone está aqui. Gênesis 25, 21 ao 23. Deus está falando o que para Edom? Eis que eu te fiz pequeno entre as nações. Eu já te fiz pequeno. Gênesis 25, do 21 ao 23, vai nos explicar aonde Deus fez ele pequeno. Como foi que Deus fez ele pequeno? Quem achou, levanta a mão. A irmã Neusdete achou aqui. Gênesis 25, do 21 ao 23. O que diz o texto? E Isaac, com intencionalmente ao Senhor, orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, portanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos louvam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor.
E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior será o menor. Amém? Quem entendeu? Ela estava grávida, Rebeca estava grávida, e ela tinha gêmeos no ventre. E ela foi buscar do Senhor o porquê que ela sentia muitas dores, muito incômodo. E aí o Senhor disse para ela: olha, dentro do teu ventre tem 2 nações. 2 o quê? Nações. Que nações são essas? Edom e Israel. 2 nações. Eles estão brigando. Mas o maior servirá o menor. O maior vai ser servo do menor. Deus está dizendo para Edom aqui: eis que eu te fiz pequeno. Mas no ventre, Deus está dizendo: o maior, quem é o maior? Edom. Servirá o menor. Quem é o menor? Jacó. Então, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que ver o contexto com quem Deus está falando. Um detalhe muito interessante é que a Bíblia diz que agora os meninos vão crescendo. E Jacó é mais caseiro. Esaú é caçador. Esaú é o favorito de Isaac. Jacó, o favorito de Rebeca. Aí já começa a divisão dentro de casa. Já começa um problema dentro de casa. Uma das coisas que a gente tem que sempre aprender, irmãos, leva isso para a vida: mata qualquer raiz do mal enquanto ainda está pequeno. Elimina enquanto está pequeno. Porque depois que cresce, irmão, para resolver o problema, não tem mais jeito. Hoje, nós vemos aqui, nós estamos estudando 2 nações brigando, 2 nações competindo, mas os pais poderiam ter evitado, os pais poderiam trazer a aliança, mas dentro da própria casa, os pais se dividiram. Um disse: eu gosto mais de Esaú, o outro: não, meu preferido é Jacó. E a Bíblia diz que um dia Jacó está fazendo um guisado de lentilha. Esaú chega cansado. E aí Jacó diz: rapaz, imagino que Jacó já pensou com ele: eu tenho uma promessa liberada sobre mim, mas está me faltando o documento, né? Deus disse que ia me dar a casa, só falta o documento da casa. Deus disse que vai me dar o carro, só falta o documento do carro na minha mão, né? Aí Jacó disse para Esaú: Esaú, me vende a tua primogenitura. Esaú pensou com ele, disse: para que me serve primogenitura? No momento que eu estou com fome, tá bom, está vendido. Vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos: nunca podemos abrir mão daquilo que nós queremos para a vida, por aquilo que nós queremos por um momento. Existem momentos que destroem uma história de vida, porque você queria saciar um desejo do momento. A maioria dos obreiros, a maioria dos pastores, a maioria dos líderes que caíram, é porque eles tinham vontade, desejo de saciar por um momento. Uma vontade, um desejo, e estragaram toda uma carreira de vida diante de Deus. E Esaú foi o exemplo disso. No momento em que ele assina o documento, Rebeca, ela identifica aquilo. Ela diz: opa, agora eu vou ajudar Deus. Não tem esse do ajudar Deus? Irmãos, se Deus fez uma promessa na sua vida, você não precisa dar ajudinha para Ele, não. Ah, não, é porque está devagar demais, eu vou dar uma ajudada para Deus, aí vai antecipar o meu milagre. Não, você vai atrapalhar.
Então aí acontece a história que todo mundo já conhece. Jacó se disfarça de Esaú, é ungido pelo pai. E o pai ali na bênção da primogenitura, ele diz que o seu irmão te servirá. Quando Esaú chega, diz, está aqui meu pai, a caça. Aí Isaac diz, mas quem foi que eu acabei de abençoar? Aí Esaú percebe que ele tinha sido enganado. Aí ele diz, pai, mas não tem nenhuma bênção pequenininha aí para mim não. Uma bênção, me abençoe assim mesmo. Ele disse, eu não posso lançar outra bênção sobre você. Aí ele lança a bênção de um segundo filho. Você vai servir o seu irmão. Aí Deus aqui está confirmando, eu te fiz pequeno. Tu nasceu primogênito, tu nasceu primeiro, mas eu te fiz pequeno. Aí olha o que acontece no versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas da rocha, a sua alta morada que diz no seu coração, quem me derrubará daqui? A Bíblia diz que a soberba do coração de Esaú, de Edom, o enganou. Você sabia que a soberba pode te enganar? Eu sempre digo que o maior inimigo que você tem é você mesmo. O maior inimigo que você pode ter é a sua própria mente. Se a sua mente começar a maquinar alguma coisa, ela vai te destruir, ela pode te eliminar, ela pode acabar com o projeto de Deus na sua vida. Olha o que Deus está dizendo para Edom. Edom, a tua soberba te enganou. Como que a soberba dele enganou? Ele era pequeno, mas se achava... Ele era pequeno, mas se achava grande. E Deus diz assim, porque tu és soberbo, a tua soberba te enganou. Aí tu disse, olha, eu estou nas fendas da rocha, eu estou nos altos, quem é que pode me derrubar daqui? A localização geográfica de Edom, dos descendentes de Esaú, aonde eles se posicionaram, era uma localização estratégica. Eles ficaram nas fendas, nas rochas, e era de difícil acesso, não era fácil. Não tinha como entrar em Edom sem que eles te vissem, porque eles sempre estavam no alto. Aí eles diziam, eu estou no alto, quem é que me derruba daqui? Irmão, o pior erro de um homem, o pior erro de uma mulher, é achar que ninguém pode derrubá-lo de onde ele se posicionou. E você sabe como é que a soberba te engana? Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus te eleva, e você diz, eu cheguei aqui por meu próprio mérito, eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu estudei, eu estou aqui porque eu ralei, e ninguém me ajudou, ninguém foi comigo, eu sou. Aí é o momento que Deus diz, foi tu. Foi o que Deus disse para Edom, Edom, a tua soberba te enganou, tu é pequeno, eu te fiz pequeno, mas tu te acha grande. Aí a Bíblia diz, versículo 3, versículo 4, ele está perguntando, no versículo 3 ele está perguntando, qual é a pergunta dele? Quem me derrubará em terra? Aí versículo 4, o que é que diz? Se te elevares como a águia e te puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei. Diz quem? Ele está perguntando, quem vai me derrubar daqui? Aí Deus diz, se tu colocar o teu ninho nas alturas, nas estrelas, dali eu te derrubarei. Irmãos, ai daquele contra quem o Senhor peleja. Ai daquele contra quem o Senhor peleja. Porque se você está sendo perseguido pelo homem,
Deus pode te livrar. Se você está sendo perseguido pelo diabo, Deus pode te livrar. Se você está sendo perseguido por um sistema, pelo mundo, Deus pode te livrar. Mas se é Deus quem está pelejando contra você, quem pode te livrar? Quem? Aí Deus diz para Edom: Edom, tu perguntou, quem te derrubará daí? E eu estou dizendo que eu, o Senhor, vou te derrubar. Tu pode subir até as alturas como uma águia, tu pode colocar o teu ninho nas estrelas, e de lá eu vou te derrubar. Aí você pergunta, por quê? Porque Deus já tinha lançado uma palavra sobre ele, dizendo, tu é pequeno, te fiz pequeno, tu servirá o teu irmão, tu não será maior do que o teu irmão. Então, todo esse contexto, Deus vai falar. Então, irmãos, nós precisamos entender o que Deus está dizendo ao seu povo. O que Deus está dizendo ao seu povo, não. O que Deus está dizendo a Edom. Deus está dizendo para Edom, Edom, eu vou te derrubar aonde tu te posicionar. Escute algo, querido irmão. Todas as vezes que o homem se exaltar, Deus vai abatê-lo. Aí você pergunta, pastor, mas por quê? Porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Quem entregou Israel na mão da Babilônia? Quem entregou Judá na mão da Babilônia? Quem foi? Quem? Deus. Quem entregou a Babilônia na mão de Ciro? Deus. Quem entregou Israel na mão da Assíria? Deus. Aí você sabe o que o rei da Babilônia diz? Ele um dia no seu jardim, e ele diz, eu sou. Ih, rapaz, isso aqui tudo é eu que governo. Não tem ninguém maior do que eu, não. No mesmo dia, a Bíblia diz que mal ele fechou a boca, já desceu um anjo e fez ele habitar com os animais. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Sinaqueribe diz, olha, eu vou invadir, vou fazer e vou acontecer, viu? O que há dos deuses de Iva, de Sefavaim, o que há daqueles deuses lá? O Deus de vocês não vai livrar vocês. Aí a Bíblia diz que Deus manda o profeta, levanta o profeta dizendo assim, ó, pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar e eu vou matar ele, lá dentro da casa dos deuses dele, é lá que eu vou matá-lo, porque Deus não permite ser zombado, não permite ser escarnecido pelo homem. Então, todas as vezes que você pensar, irmão, pensar em dizer assim, eu não preciso de Deus para isso, cuidado, você pode estar desafiando a glória de Deus. Você sabe o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Eu vou contar um testemunho para os irmãos. Uma mulher era muito usada por Deus em revelações, em curas, em milagres. E um dia, uma grande rádio da cidade chamou ela para uma entrevista e disse, olha, nós queremos te entrevistar e nós vamos te dar um bom dinheiro para você dizer que tudo isso que foi feito, foi você que inventou, que essas curas não existem e que essas profecias eram da sua cabeça e não o Espírito Santo que te usava, e nós vamos te dar um bom dinheiro para você falar isso. E ela concordou. Ela concordou, recebeu o dinheiro, chegou na rádio e falou, não, naquele dia quem me usava não era o Espírito Santo, quem revelava não era o Espírito Santo, quem curava não era o Espírito Santo, era eu mesmo. E a história conta que mal ela saiu da porta da rádio, ela já perdeu o juízo e nunca conseguiu achar o caminho de casa. Andava como uma louca pelas ruas. Por quê? Porque ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Atribuir a você a obra e o ato do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus fala, quando o Espírito de Deus faz, e você diz, não fui eu, foi eu quem fiz, foi eu que realizei, você está blasfemando, tirando a glória que é dele e colocando sobre você, tirando aquilo que ele fez e dizendo que foi você quem fez. É nesse momento que você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Então tome cuidado.
Tem muita gente que pensa que blasfemar contra o Espírito Santo é quando alguém passa na rua e vê a gente falando em línguas e fala, ó, o bando de doido. Não, ele está na inocência, ele não sabe do que ele está falando, ele nunca experimentou. Agora, se um dia ele vier aqui dentro, experimentar o Espírito Santo o batizar e ele sair, e um dia ele passar na porta e ver nós falando em língua e dizer, um bando de louco, um bando de usado pelo demônio, nesse momento ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem entendeu? Então, irmãos, a Bíblia diz no versículo 7, que eles seriam traídos pelos seus aliados, todos os seus confederados te levarão até as fronteiras, os que gozam da tua paz te enganarão, prevalecerão contra ti, os que comem o teu pão, puserem debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. Quando que isso aconteceu, pastor? Quando que isso aconteceu? Um dia, Israel foi invadido, Judá foi invadido. Quando Judá foi invadido, ele foi invadido por um povo. Quem lembra qual foi o povo que invadiu Israel? Os babilônios. Os babilônios invadiram Israel. Mas esses babilônios, eles se alojaram em um lugar, em uma terra, no vizinho de Judá, que se chamava Edom. Edom abriu as portas para a Babilônia entrar. A Babilônia entrou e ali eles abrigaram os soldados da Babilônia. Para quê? Para a Babilônia poder invadir Judá. E a Bíblia está dizendo, olha, você tem uns confederados, está comendo pão junto com eles, mas eles estão plantando uma armadilha debaixo de vocês. Olha o que Deus está dizendo. E aconteceu, irmão. Depois que Judá foi levado para o cativeiro, Nabonido veio e invadiu Edom. Por quê? Porque eles entraram na terra, descobriram as fraquezas, aproveitaram a raiva de Edom, tinha contra Judá, se aliançaram a Edom para invadir Judá e ao mesmo tempo estavam observando a fraqueza de Edom para depois voltar e invadir aquela terra. O que nós aprendemos com isso? Sempre precisamos ter uma visão prática, porque senão eu vou ficar aqui contando história para vocês e vocês vão dizer, pastor, e eu, o que tenho com isso? O que tem a ver eu com isso? Você tem que tomar cuidado também. Com o que, pastor? Porque muitas das vezes, o inimigo do teu inimigo te oferece aliança e diz, faz aliança comigo, para a gente destruir fulano, para a gente destruir cicrano, faz uma aliança comigo. Aí você diz, olha, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é isso que diz o ditado? É ou não é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Foi o que Edom pensou. Ele disse, ele é inimigo de Judá, eu também sou inimigo de Judá, eu vou me unir com ele e vou invadir Judá. O plano era bom, só que o inimigo, ele não tem amigos. Lembre-se sempre disso. Ao ponto que você abre as portas da sua casa, igual Edom fez, abriu as portas da cidade, permitiu que Babilônia entrasse. Aquele momento foi um momento de averiguação. Eles estavam verificando todas as fraquezas para depois voltar e usar contra eles. Você sabia que o teu inimigo pode estar fazendo a mesma coisa com você? Te usando para descobrir as tuas fraquezas, para fazer você baixar a guarda, descobrir os teus segredos e depois usar contra você? Acontece ou não acontece, irmão? Foi o que aconteceu com Edom. Edom pensou, rapaz, eu vou acabar com o meu inimigo. E ao mesmo tempo ele estava acabando com ele mesmo. O profeta Ezequias, o rei Ezequias, ele fez a oração. Quem lembra de Ezequias? Fez a oração. Senhor, eu não quero morrer, eu tenho te servido fielmente.
Aí Deus diz assim, não, Isaías, volta lá e diz para Ezequias que eu vou acrescentar mais 20 anos, 15 anos, 15 anos, aumentei 5 aí, mais 15 anos para ele. Você sabe o que aconteceu nesses 15 anos que Deus aumentou para ele? Vieram emissários da Babilônia visitar Ezequias. Aí Ezequias foi e abriu a porta de Jerusalém, permitiu que eles entrassem e averiguasse tudo, saiu com eles fazendo uma turnê por Jerusalém. Aqui é que eu guardo meus tesouros, aqui é a casa de armas, aqui é isso, aqui é aquilo, aquela é a porta das ovelhas, aquela é a porta tal, aquele é o muro tal. Tá bom, foram embora. Quando eles foram embora, Deus manda o profeta. Esses homens que acabaram de sair, o que foi que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Abri a porta de Jerusalém para eles e mostrei toda a riqueza. Ele disse, pois tudo que eles viram, eles vão voltar aqui e vão carregar. Eles vão levar com ele tudo que eles viram. E aconteceu, está acontecendo aqui agora. Edom se alinha com Babilônia e invadem Judá e levam tudo o que tinha lá dentro. Então cuidado quando você abrir a sua porta. Cuidado quando você abrir a porta da sua casa, quando você abrir confiança. Edom pensou, eu estou prejudicando fulano, mas não, ele estava se prejudicando. E vamos ver o que aconteceu com Edom? Porventura não acontecerá, naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que o monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. O que eles planejaram para o irmão, dele, aconteceu com ele. Daniel, homem fiel a Deus, orava com a janela aberta em direção a Jerusalém. Disseram, não, Daniel não se alinhou com a gente, vamos matar ele. Faz uma lei aí que não pode adorar a Deus, fez a lei. Prepara a cova do leão para Daniel, lança Daniel na cova do leão. Daniel não é comido. No outro dia o rei vem, tira Daniel, e quem que é lançado lá? Quem preparou a cova para ele. Amã disse, vou fazer uma grande forca do lado da minha casa e vou enforcar Mordecai, aqui do lado de casa. Quem que foi enforcado na forca, irmão? Amã. Porque toda armadilha que é preparada contra o teu inimigo, muitas das vezes quem será enforcado, quem será lançado nessa armadilha será você. Por quê? Porque você pode estar pelejando contra aquele que Deus guarda. Lá no livro do Atos, diz que existe um homem chamado Gamaliel, que é o professor de Paulo. E um dia os homens estavam reunidos dizendo, para de pregar, chamava os discípulos, se vocês não parar de pregar, nós vamos matar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Gamaliel se levantou e disse assim, olha, fulano de tal se levantou e fez um grande alvoroço, morreu, Teudas morreu, os seguidores dele se espalharam. Também se levantou um outro e fez um grande alvoroço, o líder morreu e todos se espalharam. Se esse movimento não for de Deus, esse líder, Jesus, acabou de morrer, eles vão se espalhar. Mas se esse movimento for de Deus, vocês podem se encontrar pelejando contra o próprio Deus. Então cuidado, porque muitos projetos de Deus serão estabelecidos e muitas das vezes as pessoas por inveja, por contenda, por disputa,
pelejam contra a obra de Deus. Irmãos, aqui o texto vai dizer que Nabonida, em 553, invade Edom e destrói aquela cidade. Destrói a cidade. Vamos seguindo. Olha o que o texto diz no versículo 10. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão, e serás exterminado para sempre. Que violência foi essa? Vamos descobrir que violência foi essa. Versículo 11, olha o que diz. Lê para mim Ezequiel 25:12. Alguém abre para mim Ezequiel 25:12. Ezequiel 25:12. Quem encontrou, levanta a mão só para a gente ir. Quem está com o microfone? É César? Está com o microfone aí? A pastora levantou a mão aqui, varão. Estava meditando no livro de Naum, César. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram deles. Entenderam? Eles se levantaram para se vingar dos seus irmãos, do seu irmão Jacó. E a Bíblia diz que eles estavam presentes. Abre para mim Salmo 137, verso 7. Salmo de número 137, verso 7. Que eles estavam presentes no dia da calamidade do irmão dele. Por quê? Porque eles se aliaram com a Babilônia para invadir Judá, invadir Jerusalém, destruir a cidade. Aí o que eles diziam no Salmo 137, verso 7? Presbítero, e daí achou aqui. O irmão dele, irmão, não é outro não, o irmão dele. O que ele dizia? Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, o dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a, até os fundamentos. Está entendendo, irmão? Babilônia invadindo e eles de lá gritando: arrasai, arrasai, arranca até os fundamentos aí desse templo, destrói o muro, arranca até o baldame, não deixa nenhuma pedra aí. E eles gritando de lá. É o que a Bíblia está dizendo. Você não deveria, você estava presente no dia da calamidade do seu irmão. Aí versículo 12 diz: você não deveria olhar com prazer para o dia do teu irmão. Você sabe o que é olhar com prazer para o dia do seu irmão? Você não deveria estar alegre. Você não deveria sorrir. A Bíblia diz assim, ó, nem alargar a boca. Aqui é sorrir. Primeiro, você estava presente. Segundo, não devia se alegrar. Terceiro, você não deveria sorrir, nem se alegrar pelo dia do teu irmão. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 5, Romanos capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Está escrito ou não está? Se alegre com quem está alegre e chore com quem está chorando. Você sabe o que Edom está fazendo? Ao contrário. Está chorando, ele está se alegrando. Enquanto eles estavam alegres, ele estava chorando. Ele não se alegrava com a alegria do seu irmão e não chorava quando o seu irmão chorava. Quando o seu irmão chorava, ele se alegrava. Quando o seu irmão se alegrava, ele se entristecia.
O que eu aprendo com isso? E o que nós precisamos aprender com isso? É que nós não podemos nos alegrar com a tristeza dos outros. Tem gente que fica feliz, irmão. Tem gente que diz, eu sabia que ia dar errado. Eu sabia, irmão. Aí o fulano, rapaz, eu estou alegre demais. Por quê? Não, porque eu comprei um carro. Que carro foi? Foi tal. Ih, rapaz. Carro ruim, hein? Carro horrível é esse que você comprou? Isso vai dar problema loguinho esse teu carro. Moço, te alegra, eu estou feliz. Te alegra comigo. Não, ele se entristece. Não, eu comprei uma casa. Em que bairro? Não, bairro tal. Ih, rapaz, esse bairro é perigoso demais. Vão roubar tuas coisas lá. Tu não vai ter uma noite de paz. Lá é uma bagunça. Lá é um desespero. Por quê? Porque ele não consegue se alegrar com a alegria do irmão. Aí o irmão está chorando, aí ele está alegre. Eu falei. É o profeta do desastre. Eu disse que ia dar errado. Eu disse que ia se acabar. Eu disse que não ia dar certo. Eu falei. E ele está alegre, irmão. Ele não está triste, não. Era o sentimento que Jonas tinha quando ele profetizou contra Nínive. Eu quero profetizar e eu quero que dê errado. Eu quero que dê certo. A profecia. Eu quero que Deus mate 150 mil pessoas. Porque eu profetizei e eu quero que dê errado. A Bíblia manda nós nos alegrarmos com quem se alegra. As pessoas hoje estão se entristecendo com quem está alegre e se alegrando com quem está chorando. A pessoa está chorando e ele está se alegrando. Eu acho é bom. Tem uns que dizem assim, eu acho é pouco. Tem ou não tem, irmão? E se ele puder empurrar mais um pouco para baixo, ele empurra. Exatamente, eu avisei para não fazer, não quis me escutar, deu nisso. Aí a Bíblia diz que era o que Edom estava fazendo. Edom viu a calamidade do irmão e ele estava batendo palma e gritando, arrasai, arrasai, leva tudo mesmo. Esse dia eu vi um vídeo, o cidadão subindo no poste para cortar a energia do vizinho e o outro lá sorrindo e se alegrando, porque estava cortando a energia do vizinho dele. Acontece ou não acontece, irmão? Acontece. O vizinho, o amigo pegou um carro, não deu conta de pagar, o banco veio buscar, e o cara fica, ei rapaz, achei foi bom, estava todo com esse carro aí por aí, achei foi bom que o banco tomou. Acontece ou não acontece, irmão? Acontece. E na igreja, pastor, acontece? É o que mais acontece, dentro da igreja. Como? O fulano canta bem, né? Canta. Aí o fulano vai cantar, está todo animado, vai cantar, ensaiou o dia todinho, e o fulano vai cantar e erra. Aí o outro está lá, eu acho é bom, queria se aparecer, eu acho é bom que errou. O cidadão vai pregar, o fulano prega bem, né? Os irmãos gostam de ouvir ele pregar, mas você vai ver. Aí ele vai pregar um dia, e é no dia que a pregação não dá certo. Porque tem sempre aquele dia, irmão, que a pregação não dá certo, né? Tem sempre aquele dia que a gente vai pregar e parece que não vai, parece que a gente está num carro velho, a gente acelera e não sai do lugar, acelera, e o povo está com sono, e o povo está dormindo, e você vai, tenta daqui, tenta dali, tenta dali, não dá. Aí quando termina o culto, o outro, fosse eu, tinha tocado fogo nesse povo. Ó o fulano aí, ó, todo desanimado, velho, não deu conta de tocar fogo na igreja. Se alegrando, porque o outro está triste. Então nós precisamos ter cuidado. Olha o que ele diz. Vocês não deveriam, versículo 13. Você não deveria entrar pela porta do meu povo no dia da calamidade. Sim, tu não deveria olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Eu vou explicar um negócio aqui para você. Você já viu aquela pessoa que quando alguém está dizendo assim, rapaz, estou numa crise, estou passando por necessidade, aí ele vai lá e diz assim, você podia me vender essa televisão sua, televisão do Caba Boa, vale aí uns 3 mil reais, eu dou 1.500. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está ajudando? Ele quer ajudar? Não.
Ele está lançando mão do bem do irmão dele. Por quê? Porque ele quer tirar uma vantagem da miséria do irmão. Eu vou aproveitar que o fulano está passando necessidade e vou comprar aquilo que eu sempre quis ter da casa dele. Isso é ajudar? Não. É o que o texto está dizendo. Você lançou mão dos bens do seu irmão, aproveitando o momento de fragilidade, aproveitando o momento de crise, aproveitando o momento de desespero, você se aproveitou do seu irmão. Olha o que a Bíblia diz mais: nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Irmão, eu vou dar um exemplo para vocês. O que estava acontecendo? Eles eram vizinhos. Edom, vizinho de Judá. Babilônia invadiu Judá. O povo correu. Quando o povo correu, os irmãos dele, Edom, estavam nas encruzilhadas, esperando para matar os que fugiam da cidade. Com um irmão desse, irmão, quem precisa de um inimigo? Fala bem a verdade. O povo que fugia da cidade, achando que estava escapando, caía na mão dele. E ele exterminava, matava o seu irmão. Aí ele diz: nem entregar os que restassem no dia da angústia. Os que ele não matava, eles faziam questão de pegar e levar de volta para que fossem presos. Eu não tive um irmão mais forte do que eu, irmão. Eu não tive. O meu irmão mais ou menos é no mesmo nível que eu. Ele é até mais magro que eu, mais velho. Mas eu já vi caso, irmão, de o pai querer pegar o filho para peia e o irmão mais velho ver que o menor fugiu e ir lá e buscar. Por quê? Porque ele quer ver o irmão dele apanhar. Ele quer se alegrar. Tem um amigo meu que ele contava uma história que um dia ele aprontou. E quando ele aprontou, ele correu, o irmão dele foi e pegou ele e levou para o pai. Quando ele levou para o pai deu a pé nos dois. Você sabe o que o pai dele disse para ele? Você não pode se alegrar com a tristeza do seu irmão. Você vai apanhar junto para você aprender. E isso às vezes acontece na gente. A gente está vendo que o irmão está querendo escapar de algum jeito, tentando se livrar de algum jeito. Aí a gente vai e dá mais um tombo no irmão. Ao invés de ajudar, atrapalha. É isso que está acontecendo aqui. O povo fugia, eles matavam. Os que ele não matava, eles pegavam e trazia de volta. É crueldade ou não é, irmão? É. Aí vê o que acontece. Deus diz a ele no versículo 15: porque o dia do Senhor está perto para todas as nações. Deus disse: o dia do Senhor está perto para Edom? Não. O dia do Senhor está perto para Judá? Não. O dia do Senhor está perto para Israel? Não. Você sabe o que Deus está dizendo? Todo aquele que um dia pecar contra mim, todas as nações que um dia se levantarem contra mim, o dia do Senhor chegará para eles. Deus não tomará culpado por inocente. Não existe isso. De que Deus vai me considerar porque eu sou o queridinho de Jesus. Não vai, irmão, não vai acontecer. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz algo muito interessante. E olha o que diz o texto: como tu fizestes, assim fará contigo. Como tu fez com teu irmão, assim será feito contigo. Acha para mim Gálatas capítulo 6, versículo 7, vamos ver o que está escrito aí. Gálatas 6, 7, a irmã Luciana achou aqui, vocês. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer,
porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Primeiro conselho, não erreis. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher, vai ceifar. Tudo que você plantar, irmão, você vai colher. Pastor, eu só planto coisa boa, você vai colher coisa boa. Pastor, eu ajudo o pobre, alguém vai te ajudar no dia da tua necessidade. Pastor, eu dou auxílio àquele que necessita. Um dia alguém vai te auxiliar no dia que você precisar. Pastor, eu ajudo a qualquer um. Um dia Deus vai levantar alguém para te ajudar. Pastor, eu gosto de dar tombo no irmão de vez em quando. De vez em quando eu gosto de dar um tombo em alguém. Eu compro e não pago. De vez em quando eu pego emprestado e não devolvo. De vez em quando eu pego alguma coisa do irmão, dizendo que é emprestado e não levo de volta. Eu gosto de dar um tombo de vez em quando. De vez em quando eu vou lá na casa do irmão e aproveito da bondade dele. Eu gosto de dar tombo, eu gosto de passar a perna em um, passar a perna em outro. O carro está com o motor batendo, e aí eu vou, aproveito e vendo logo o carro antes que bata o motor. Ei, pastor, sou esperto demais. Calma, fica tranquilo. A Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Fica tranquilo, que o dia do Senhor vai chegar para você também. Irmão. Pastor, eu não gosto de ajudar ninguém. Não ajude. Mas no dia que você precisar, ninguém vai te ajudar. Você pode ficar tranquilo com isso, que ninguém vai te ajudar. Entenda o que Deus está dizendo aqui essa noite. Tudo que você planta, você colhe. Colhe coisa boa quando planta coisa boa. Colhe coisa ruim quando planta coisa ruim. E eu sempre uso esse exemplo. Se você pega uma semente de laranja e planta uma semente, você quer comer uma laranja? Você quer comer uma laranja? Mas você não plantou só uma semente? Quantas laranjas você quer comer? Você quer comer a primeira safra, a segunda safra, a terceira safra? Enquanto a árvore estiver dando laranja, você quer comer laranja. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Que você às vezes planta uma coisa ruim, mas quando você for colher, o dia do Senhor está preparado para você. Aqui a Bíblia está nos relatando que os homens de Edom plantaram vingança contra o seu irmão. No dia da calamidade do irmão dele, estava batendo palma, dizendo, ei rapaz, coisa boa, hein? Aí a Bíblia diz assim, porque como bebeste, versículo 16, como bebestes no meu santo monte, assim beberão também, de contínuo todas as nações beberão, soberão e serão como se nunca tivessem sido. Eles beberam aonde, irmão? Onde foi que eles beberam? Eles invadiram Israel, invadiram Jerusalém, foram no santo monte do Senhor, e lá eles se embebedaram, e dizendo, aqui que é o lugar santo, era aqui que era o lugar santo do Senhor? Ah, não, rapaz, aqui a gente vai beber a cachaça. Você já viu gente fazer isso? Tem gente que faz, irmão. Chega na igreja, aí quer dentro da igreja, quer bagunçar, quer beber cachaça dentro da igreja. Aí ele não sabe que ele não está mexendo com o pastor, que ele não está mexendo com os irmãos da igreja, ele está mexendo com o dono da igreja. E Deus está dizendo para Edom, eu vi o dia que vocês foram lá e fizeram uma algazarra lá no meu santo monte. Vocês podem ficar tranquilos, porque o dia do Senhor vai chegar na vida de vocês. E quando chegar, do mesmo jeito que vocês celebraram lá, eu vou fazer com seus inimigos, celebrem e tripudiem em cima de vocês.
Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá? Serão como se não tivessem existido. Eu vou falar algo para vocês aqui no versículo 16, parte B. Diz que eles serão como se não tivessem existido. Deus está dizendo, eu vou eliminar Edom. Em 553, como eu falei para vocês, Nabonido invadiu Edom. E já matou um povo ali. Com um tempo passando, aquele lugar se chamou Idumeia. E a Bíblia vai dizer que Herodes era idumeu. Quem lembra de Herodes? Aquele que mandou matar as crianças de 2 anos abaixo. Você sabe que povo que ele era? Quem sabe? De Edom. Ele era idumeu. Ele era da Idumeia. Ele era edomita. Roma, quando invadiu, entregou o poder na mão dele. E disse, governa sobre eles. E ele se aproveitou do poder. Ele era de Edom e estava governando o povo de Deus. Governando Judá. Mas vocês lembram o que aconteceu com Herodes? Herodes ficou tão doido que ele matou o filho, matou todo mundo da família dele, matou os irmãos da mulher dele, matou a sogra dele, saiu matando todo mundo, irmão. Aí César disse, rapaz, é melhor ser um porco de Herodes do que ser filho dele. Porque se for filho dele, ele mata. Com medo de tomarem o trono dele, de tomarem o lugar dele. Mas a Bíblia diz que ali, e a história vai nos contar, que no ano 70, quando Israel é invadido, os edomitas também são invadidos, e ali eles desaparecem para todo o sempre, e ninguém mais sabe aonde está esse povo. Por quê? Porque eles planejaram mal contra o seu irmão. Serão como se não tivessem existido. Mas aí ele traz o contraste no versículo 17. Mas no monte Sião haverá livramento. Ele será santo, os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Provérbios 13, 22. Os edomitas não tiveram para onde fugir. Mas no monte Sião, no monte do Senhor, a Bíblia diz que há salvação. No monte do Senhor há salvação. Eu quero dizer algo para os irmãos aqui. Todas as vezes que você planejar o mal contra alguém, todas as vezes que você preparar armadilha para alguém, todas as vezes que você armar um laço para alguém, se prepare, você pode cair no laço. Irmão, eu tinha muita mágoa, eu tinha muito rancor no meu coração. Eu era rancoroso. Se alguém me ofendesse, eu ficava 6 meses sem falar com a pessoa. É ruim, irmão, ruim. Até que um dia eu me encontrei com Jesus. E Ele mudou isso dentro de mim. Irmão, hoje eu não sinto raiva, ódio, rancor de ninguém. Eu posso saber que a pessoa está falando de mim. Tem hora que a Luciana diz assim, amor, mas tu sabe que o fulano, cicrano, fala de você, acaba com você e tal, difama você, e você mesmo assim não liga. Eu digo, não ligo. Mas trata do mesmo jeito, como se não tivesse acontecido. Trato. Você sabe por quê? Porque o mal que há nele não pode afetar o bem que há em mim. A Bíblia diz, não se deixei vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O inimigo quer te envenenar com o quê? Com o ódio que dá dentro dele. Ele quer que esse ódio seja transferido para dentro de você, para você odiar ele também, e vocês entrem em guerra. Aí você sabe quando o inimigo se arrepende, quebra a cara, é quando ele está pronto para a guerra, e você está pronto para a paz. Eu vou destruir, eu odeio, eu não sei o quê. Esse dia eu estava falando, irmão, diz que tem um pastor aí que não suporta nem me ver. Diz que não gosta de mim de jeito nenhum. E eu não sei quem é. E ele me odeia. Eu não sei quem é.
Vocês estão entendendo, irmão? Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 13, 22. Alguém achou? Versículo 17. Possuirão, mas os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Deus está dizendo, o que é de Jacó vai ficar na mão de Jacó. Logo depois você vai ver Ciro liberando o povo e o povo voltando para casa. Logo depois você vai ver Deus mandando Esdras para reconstruir o culto. Logo depois você vai ver Deus mandando Neemias para reconstruir o muro. Logo depois você vai ver Deus mandando Zorobabel para reconstruir o templo. Deus está dizendo, aquilo que eu prometi como herança a Jacó, ele vai possuir. E Edom, irmão, o que acontece com Edom? Lá o que está escrito em Provérbios 13, 22. O que está escrito lá? Quem achou? Levanta a mão. Treze, 22. Isso. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Amém? Amém. O homem de bem deixa herança para o filho, mas a riqueza do pecador é depositada na conta do justo. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu vou tirar da mão do ímpio e vou depositar na tua mão. Você sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? É o povo que cercou a cidade e disse, nós vamos matar eles de fome. Vamos matar eles de fome, Diácono Francisco. Vamos cercar e só vão sair de lá quando eles estiverem totalmente com fome, nós invade e mata todo mundo. Aí a Bíblia diz que tem 4 leprosos do lado de fora. Aí ele diz, rapaz, se a gente entrar na cidade tem fome, do mesmo jeito que está aqui fora. Se a gente for para cá, tem dois perigos. Um, a gente morrer, que já vamos morrer mesmo de fome. E o outro é eles aceitar a gente dar comida para nós. E vamos então. E a Bíblia diz que esses 4 leprosos começaram a andar. E quando eles começaram a andar, diz que a terra tremia. E o povo começou a ficar com medo. Com medo. Com medo. E disse, vamos fugir, porque Israel achou companheiros, o Israel achou aliados, e estão vindo para destruir a gente. Fugiram. Deixaram para trás ouro, prata e muita comida. O inimigo que veio para matar de fome, agora trouxe o mantimento. Você está entendendo? A intenção do inimigo será voltada, será mudada, porque ele está tentando te matar, e ele está te alimentando. Ele está tentando te destruir, e ele está te fazendo crescer mais. Ele está tentando te eliminar, e ele está promovendo teu nome. A Bíblia está dizendo que eu vou tirar, Deus está dizendo, eu vou tirar da mão do pecador, e vou colocar na tua mão, porque tu és justo. Você está entendendo que Deus está falando ao teu coração aqui esta noite? Continue sendo fiel, não tenha inveja do ímpio. Ah, mas o ímpio prospera e eu não. Fica no seu lugar e continua sendo justo, porque eu vou mudar a história, vou mudar a situação, e no momento em que eu decidir, eu tirarei da mão do ímpio e colocarei em tua mão, e tu vai prosperar, e aquele que tentava te derrubar, tentava te destruir, ele vai ver você crescer, porque Deus vai arrancar o que está na mão dele e entregar na tua mão. Mas continue sendo fiel, continue sendo justo, continue obedecendo a palavra, continue respeitando e honrando a Deus, e Deus fará isto. Aí ele diz, Israel é fogo, Jacó é fogo, versículo 18, José é chama, e Esaú, palha. Esaú é Edom. Ele diz, Jacó é fogo, José
é chama. Quem é José? Quem aprendeu no último culto de ensino? A diferença. José, reino norte. Judá, Jacó, reino sul. Aí ele está dizendo, Jacó é chama, José é fogo. E o inimigo, que é Edom, o que ele é? Ele é palha. Ele é restolho. Você sabe o que é restolho? Você sabe o que é palha? Quando você vai tirar um milho, você arranca aquela palha e lança, aquela palha fica seca. Aquilo ali é o restolho. Uma espiga que ela nasce sem nenhum grão, só a espiga, só como é que chama aquele negócio de dentro? O sabugo, é restolho. Aí Deus está dizendo, você é fogo, e o teu inimigo é palha. Deus está dizendo, eu vou mudar a situação. E o inimigo se aproximar de você pensando que vai te destruir, quando ele se aproximar, ele vai perceber que você tem fogo e que ele só tem palha. Você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração aqui esta noite? Que tem muito que está planejando algo, tem muito que está arquitetando algo, e ele está animado, ele diz, vou destruir, vou acabar, arrasai a cidade, tira os alicerces, leva tudo. E Deus está dizendo, deixa vir, porque quando chegar, ele vai descobrir que ele é palha e que tu é fogo. Se você tem fogo dentro de você, não se preocupe, Deus fará com que teu inimigo seja palha diante de você. Então a palavra de Deus diz que se levantarão salvadores. Versículo 21, subirá salvadores do monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do nosso Senhor. Deus está dizendo, eu levantarei salvadores, levantarei pessoas para ajudar, prepararei pessoas de onde não tem. Eu sempre digo que Deus, quando Ele muda o cativeiro de alguém, Ele muda de uma hora para outra. Ele muda de uma hora para outra. Às vezes você está atolado numa dívida gigante. E você diz, meu Deus, eu estou devendo 10 mil, 15 mil, 20 mil, eu não sei como vou pagar, não sei como vou resolver. E um dia simplesmente você acorda e você diz, rapaz, eu acho que eu paguei minha dívida. Aí você pergunta, mas de onde veio o dinheiro? Não sei, só sei que eu paguei. Porque Deus, Ele resolve, Ele muda a situação, Ele transforma. Ele pode transformar. Algumas regras aqui que nós aprendemos para a gente concluir. Algumas regras que nós aprendemos com a história de Edom, com a história de Esaú, com a história de Jacó. Lembre-se sempre, não tenha inveja do teu irmão. Não tenha inveja do teu irmão. Segundo lugar, entenda em qual posição que Deus te colocou. Esaú era pequeno e queria ser grande. Terceiro lugar, não se alegre com a derrota do teu irmão. Se ele está chorando, chore junto com ele. Se ele está se alegrando, se alegre junto com ele. Nós precisamos aprender a nos alegrar com a alegria do nosso irmão. Quem está entendendo? Precisamos entender que a armadilha que muitas das vezes nós preparamos pode estar sendo preparada não para o nosso irmão, mas para nós mesmos. Outra lição que nós tiramos desse texto é que quando nós abrimos a nossa porta ao inimigo do nosso inimigo, nós poderemos estar preparando para o futuro um inimigo que saberá todos os detalhes da nossa vida e saberá aonde pode nos afetar e saberá e terá intimidade do nosso lar e de dentro de nossa casa. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que o Senhor tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. Percebemos que Deus, Ele tem compromisso com aquele que permanece fiel. Então entenda, com esse texto do livro do profeta Obadias,
que nós estudamos em apenas uma terça-feira. É um livro pequeno, mas tem várias lições preciosas para a vida. É o menor livro do Velho Testamento, o menor livro. É o livro de Obadias. Mas existem preciosidades aqui, que se você seguir, se você for guiado por elas, você encontrará paz e você será feliz. Vamos orar? Se coloque de pé. Irmãos, eu quero avisar com antecedência, para ninguém ser pego de surpresa. Dia 5 é meu aniversário.